Eu estava relutando com Deus sobre o que pregar nessa noite, e eu confesso aos irmãos que eu tinha preparado uma outra mensagem, mas Deus colocou algo no meu coração e eu preciso ser fiel à voz do Espírito Santo. O tecladista, eu sei que ele foi usar o banheiro, mas os tecladistas, eles dão uma corrida quando o pregador chega. Tem que descansar também, mas se ele puder dar uma ajuda aqui. Salmos 89, livro dos Salmos. Vocês vão abrir em Salmos 89:3, mas apenas como um norte aqui para nós tomar. Mas quem puder, permaneça com a Bíblia aberta em 1 Samuel 16. Só anota aí Salmos 89:3. Quem achou, diga amém. Os irmãos estão me ouvindo bem? Estão? Fiz uma aliança com o meu escolhido. Jurei ao meu servo Davi. Salmos 89:3. Fiz uma aliança, um pacto com o meu escolhido. Jurei ao meu servo Davi. Pai, nós te louvamos por mais uma vez estarmos diante da tua presença. Te louvamos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Perdoa os meus pecados, as minhas iniquidades. Perdoa o meu olhar, o meu pensar, o meu falar, o meu agir. Perdoa-me, Senhor. O salmista diz que os meus pecados e as minhas iniquidades estão diante dos seus olhos. Eu te peço perdão. Fala conosco, pois estamos ansiosos e desejosos para ouvir o som da tua voz. E tudo aquilo que quer impedir o teu servo de ouvir a tua palavra e de sentir a tua presença, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Todo cansaço, toda fadiga, todo devaneio, toda distração, toda seta, todo dardo inflamado do maligno, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Senhor, seja conosco, e Espírito Santo de Deus permaneça conosco. Amém. Antes de você sentar, você pode dizer para no mínimo 2 crentes, ou você pergunta para ele: você é um escolhido de Deus? Pergunta. O tecladista pode me ajudar? Você é um escolhido de Deus? Eu sempre dou tema às minhas mensagens. A última vez que eu estive ministrando aqui, eu ministrei sobre Deus, eu e minha missão. Falamos aqui sobre Jonas. O tema da minha mensagem nessa noite é os degraus de um escolhido. Vamos repetir? Os degraus de um escolhido. Quem aqui, quando era criança, nunca participou de alguma brincadeira
E nessa brincadeira você teve que escolher alguém para o seu time. Nessa brincadeira você teve que escolher alguém para tal atividade. Eu acredito que você escolheu o melhor. Se eu montar um time de futebol, eu acredito que eu vou escolher aquele varão ali, que ele tem cara de ser bom de bola. Ele já olhou, deu um sorriso, eu falei, não, deve ser bom de bola. Então toda brincadeira, nós sempre escolhemos alguém. E eu acredito que quando era criança, você brincou. Pelo menos eu que sou de 90, eu brinquei disso. Na nossa época ainda tinha pega-pega, né? Pique-esconde, rouba-bandeira. Quem é desse tempo aqui? É desse tempo? Rouba-bandeira, essas coisas. Moça. E nessas brincadeiras nós tínhamos que escolher alguém para participar dessa atividade. E eu acredito que você escolheu o melhor. Partindo desse princípio, Deus, Ele sempre nos dará o direito da escolha. Deus, Ele sempre nos dará o direito da escolha. Deus nos dará o direito da escolha para casar, para fazer amizade e para a salvação. Quando nós lemos Mateus capítulo de número 16, versículo de número 24, Jesus disse: então disse o Senhor Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas em Mateus capítulo de número 16 e versículo de número 24, não há uma obrigação, mas há uma opção. Você pode ver que o Senhor Jesus vai dizer: se alguém, você não é obrigado, é uma opção. Na verdade, o Senhor está te dando o direito da escolha. Então aqui não há uma obrigação, mas sim uma opção. Então entendemos que todos nós que aqui estamos temos o direito da escolha. E eu tenho certeza que você escolheu o melhor cônjuge, você escolheu a melhor amizade, e você escolheu o melhor destino. Mas a pergunta que soa, que ecoa é: e Deus? Como funciona a sua escolha? Como que Deus escolhe? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo de número 1, versículo 27 ao 29, vai apresentar para nós a caixa de ferramenta de Deus. Se tiver pregador aqui, já pode até dar o tema da mensagem, né? Caixa de ferramenta de Deus. E na caixa de ferramenta de Deus, ele vai apresentar para nós a escolha, ou o modo de escolha de Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Deus escolhe pessoas improváveis para realizar obras impossíveis. Vou repetir: Deus escolhe pessoas improváveis para realizar obras impossíveis. A maneira de Deus escolher é bem diferente da maneira do homem. A maneira que Deus escolhe, ela é bem diferente da maneira que o homem escolhe. Meu amigo pastor Robério, muitas vezes o escolhido por Deus não é o escolhido pelos homens. Muitas vezes o escolhido por Deus não é o escolhido pelos homens. Aliás, nem o próprio escolhido se escolheria. Nem o próprio escolhido se escolheria.
Eu particularmente, quando eu olho para aquilo que Deus entregou nas minhas mãos, quando eu olho para o projeto e o propósito que Deus entregou nas minhas mãos, eu olhando para mim, eu não me escolheria. Você escolheria você para tal missão? Eu não me escolheria, porque nem o próprio escolhido se escolheria. Quando ele olha para ele, quando ele olha para o momento dele, quando ele olha para a natureza dele, quando ele olha para a realidade dele, ele diz: não tem condições. Não tem condições de Deus me escolher. Você pode olhar para alguém, eu já volto a pregar, e você pergunta para ela, apenas como uma didática, você pode perguntar: você se escolheria para tal missão? Irmão, tem gente que nem fala, gente. Fala aí. Falar com o irmão não é pecado. Pecado é falar mal da vida dos outros. Fala com ele aí. Fala assim, ó: você se escolheria para tal missão? Pastor, e por que o escolhido não se escolheria? Porque há uma diferença entre as óticas. Quem ainda está aqui, diga amém bem alto. É porque há uma diferença entre as óticas. Pastor, há uma diferença entre as óticas? Sim. Porque a ótica de Deus e a ótica do escolhido. Se estiver anotando, anote. A ótica de Deus e a ótica do escolhido. Pastor, e qual é a diferença da ótica de Deus e da ótica do escolhido? É que a ótica do escolhido é externa e a ótica de Deus é interna. A ótica do escolhido é externa e a ótica de Deus é interna. Pastor, por que a ótica do escolhido é externa? Porque o escolhido, ele está preso para a tua realidade. O escolhido, ele está preso para a sua situação financeira. O escolhido, ele olha para tudo aquilo que está ao seu exterior, ao seu redor. Quando Deus usa um profeta e diz para um escolhido de Deus: vou te levantar como pregador da palavra. O pregador, o escolhido, ele olha para a realidade dele e diz: não tem condições, não tenho dinheiro para fazer um curso teológico, eu não sei nem ler direito. Para pregar eu sou nervoso, fico com medo, o coração bate, acelera, dá um frio na barriga, a boca seca. Esse negócio não é para mim. Mas Deus usou um profeta e disse: vou te levantar como pregador da palavra. Vou te levantar como pregadora da palavra. O escolhido olha para a sua realidade e diz: não tem condições. Porque o olhar do escolhido é externo. Quando Deus olha para um escolhido e diz assim: através da tua vida eu vou salvar toda a tua casa, vou salvar toda a sua família, vou mudar a história de todo mundo. O escolhido, ele olha para a sua realidade e fala: não tem condições. Na minha casa eles nem gostam de crente. Eu aceitei Jesus e eles debocham que eu vou para a igreja. E eles ainda nem gostam desse negócio. E quando eu chamo, eles ainda ficam tirando onda comigo. Como que eu vou ser a coluna daquela família? Como que eu vou ser a coluna daquela casa? Como que através da minha vida o Senhor vai mudar a história deles? Porque o escolhido está preso à sua realidade. Deus usa um profeta e fala para o escolhido: vou levantar você como um empresário, vou dar uma empresa para você, vou mudar a sua realidade financeira. O escolhido olha para ele desempregado, morando de aluguel, devendo até no cartão do SUS e fala: não tem condições. Ele olha para a realidade dele e fala: esse negócio de casa própria não é para mim, esse negócio de carro próprio não é para mim, esse negócio de ter uma empresa também não tem condições para mim, esse negócio de ser bem financeiramente é um sonho, viajar para fora é um sonho, passar férias com a família é um sonho, não tem condições. Ei, profeta, você se enganou no dedo, você olhou para a pessoa errada. Não tem condições, porque todo profeta, todo escolhido, ele está preso na sua realidade. E o escolhido, ele esquece que Deus, ele não é preso. Deus, ele não depende da realidade de ninguém para mudar a história dele. Deus não está preso à tua realidade para mudar a história da tua casa, a história da sua família. Deus não está preso à tua realidade para fazer de você uma coluna daquele bairro, uma coluna daquela família. Se Deus falou que você vai ser um pregador, você vai ser um pregador. Se Deus falou que você vai ser uma pregadora, você vai ser uma pregadora. Se Deus falou que você vai ser um cantor, um obreiro, um pastor, levante a mão e adore e recebe, porque você vai ser. Deus não está preso à sua realidade. Então, número 1, a ótica do escolhido, ela é externa.
Porém a ótica de Deus, ela é interna. Enquanto a ótica do escolhido é externa, a ótica de Deus é interna. Pastor, é conversa? Não é conversa, é Bíblia. Quando nós lemos 1 Samuel, capítulo de número 16, lembra que eu pedi para vocês permanecer com a Bíblia aberta? E versículo de número 7, olha o que o texto vai dizer. Mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência externa, nem para a grandeza da sua estatura externa, porque eu rejeitei interno, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos seus olhos, externo, mas eu, Senhor, olho o som do esquadrinho, o coração interno, porque o olhar de Deus não é externo, mas o olhar de Deus é interno. Quando Deus ele te escolhe, é porque Deus já olhou dentro de você e enxergou aquilo que você ainda não consegue enxergar. Alguém está nesse culto aqui? Quando Deus te escolhe, Deus olhou para dentro de você e conseguiu enxergar o gigante da fé que você é, o grande homem de Deus que você é, uma grande mulher de Deus que você é. Irmão, escuta isso em nome do Senhor Jesus. Talvez você desconhece quem você é e o potencial que Deus entregou nas suas mãos, mas Deus ele não erra endereço e nem errou quando te escolheu. Deus ele enxerga em você aquilo que você ainda não enxerga. Tem escolhido de Deus que pode levantar as mãos e pode abrir a boca e pode adorar a Deus nessa noite. Deus viu que você não viu. Deus viu que você não viu. Você pode olhar para alguém e dizer: Deus viu. Você nem diz, fala assim: Deus viu o que você nem viu. Agora fala para essa pessoa assim, ó: você é mais forte do que você pensa, você é mais inteligente do que você pensa, e você vai mais longe do que você pensa. Deus enxerga o que a gente não enxerga. Uma vez eu ouvi alguém dizer que Deus ele prova a nossa fé. Quem já ouviu? Deus ele prova a nossa fé. Só que eu aprendi que Deus não precisa provar minha fé para saber se eu tenho fé. Quando Deus ele prova a minha fé, não é para saber se eu tenho. Porque se Deus precisa saber se eu tenho, onde foi a onisciência de Deus? Quando Deus ele prova a minha fé, não é para ele saber, mas é para eu saber que eu tenho mais fé do que eu penso ser, que eu sou mais forte do que eu penso. Alguém já passou por uma situação que você falou: se eu passar por isso que ela está passando, eu não aguento? Você passou por coisa pior e você está aqui? É porque você é mais forte do que você pensa. Alguém está nesse culto aqui? Deus enxerga aquilo que você não enxerga. É por isso que o olhar de Deus é interno. Externamente o homem aprova, e internamente Deus reprova. Internamente Deus aprova, e externamente o homem reprova. O olhar de Deus é diferente do olhar do homem. Mas a pergunta é: por que Deus escolhe? E para que Deus escolhe? Deus escolhe para cumprirmos uma missão para Ele. Deus nos escolhe para cumprirmos uma missão para Ele. Deus escolheu Adão, Abraão, Isaac, Jacó, José, Josué, Débora, Sansão, Gideão, Davi e entre outros personagens. Deus te escolheu. Deus te escolheu. E todos aqueles que Deus escolhe, Deus escolhe para marcar um tempo. Todos aqueles que Deus escolhe, Deus escolhe para marcar um tempo. Deus te escolheu para marcar um tempo. Acredite você ou não, mas Deus te escolheu para marcar um tempo naquele bairro. Deus te escolheu para marcar um tempo na tua família. Deus te escolheu para marcar um tempo naquela empresa. Deus te escolheu para marcar um tempo. Se você não ouvir nada do que eu preguei, leva isso para você hoje. Deus me escolheu para marcar
um tempo. Porém, todo escolhido, ele precisa ser aprovado. E para ser aprovado, ele passa pelo teste do tempo. Mas a pergunta é: quais são os degraus de um escolhido? Nessa noite eu quero falar sobre 3 degraus de um escolhido, e eu encerro a minha participação. São 3 degraus, eu cito 2, né, pastor? Cito 2 e encerro a minha participação. Quem ainda quer ouvir, diga um glória a Deus bem alto aí. Pastor, qual é o primeiro degrau de um escolhido? Número 1, o escolhido, ele é escolhido por Deus. Número 1, o escolhido, ele é escolhido por Deus. Salmos 89:3, fiz um pacto com meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Jeremias capítulo de número 1, versículo de número 5, o Senhor diz: antes que se formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre eu te santifiquei, e às nações eu te dei por profeta. Deus escolheu você. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para você não ter dúvida que você é um escolhido de Deus. Deus te escolheu. Não importa o que as pessoas falam, não importa o que as pessoas estão dizendo, Deus te escolheu quando nem você tinha escolhido Ele para a sua vida. Deus te escolheu, o Senhor te escolheu. Só que eu gosto de algo do texto. Há uma frase, um escritor que escreveu dizendo que os olhos de Deus repousam sobre os seus escolhidos, mesmo quando o mundo não lhes dá valor. Os olhos de Deus repousam sobre os seus escolhidos, mesmo quando o mundo não lhes dá valor. Quando você lê 1 Samuel capítulo de número 16, verso 16 ao 19, lembra daquele texto, daquele episódio que a Bíblia diz que o Espírito do Senhor sai de Saul e o espírito mau da parte do Senhor se apodera de Saul. Saul está sendo atormentado, e agora Saul precisa que esse espírito maligno saia dele. Aí no verso de número 16, o texto vai dizer: Senhor nosso, o servo de Saul, aos seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar bem. No verso 16, os servos de Saul pedem um homem, pastora. Quando nós lemos o versículo de número 17, Saul também vai pedir um homem. O texto diz: então disse Saul ao seu servo: buscai-me um homem. No verso de número 16, os servos pedem um homem. Verso de número 17, Saul pede um homem. No verso de número 18, o texto diz: e respondeu um dos mancebos: eis que tenho visto o filho de Jessé, belemita, que sabe tocar bem. Eu não sei se os irmãos entenderam, mas se alguém tiver ligado vai pegar. No verso 16, os servos pedem um homem. No verso 17, Saul pede um homem. Mas no verso 18, Deus tem um menino. Alguém está nesse culto aqui? No verso 16, servos pedem um homem. No verso 17, Saul pede um homem. Mas no verso 18, Deus tem um menino. Você pode olhar para alguém e dizer: menino também derruba gigante. Se tiver a gente nas redes sociais, coloca lá hashtag meninos também derruba gigante. Por quê, pastor? Porque quando não se acha homem, Deus usa meninos. Se não tem homens, Deus levanta menino. É menino, mas tem unção. Não sabe usar espada, mas tem unção. Porque se os homens se escondem nas suas câmaras, envolvidos em suas preguiças, Deus ainda levanta meninos que têm joelho no chão e a boca no pó. Eu vou liberar uma palavra nessa igreja nessa noite. Não importa se você é jovem, não importa quanto tempo
tempo você tem de igreja, não importa se você chegou há pouco tempo, se prepare, menino, se prepare, mulher de Deus, se prepare, moço, se prepare, moça. Deus vai levantar você, Deus vai levantar você, Deus vai levantar você. Deus. Meninos também derruba gigante. Se os homens estão escondidos, Deus vai levantar meninos. Mas naquela igreja só tem novo, Deus levanta menino. Alguém já olhou para o senhor, pastor Roberto, e falou: um pastor tão novo desse, Deus levanta meninos. Porque meninos também derrubam gigantes. Se homens, aqueles que se dizem homens, se aqueles que se dizem ter tempo, ficam nas suas preguiças, deitados em suas camas, envolvidos nas suas preguiças, Deus vai levantar alguém que tem joelho no chão, alguém que tem boca no pó, alguém que não tem medo de passar a madrugada lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, pesquisando livros, alguém que não tem preguiça, e alguém que tem coragem de falar: pastor Roberto, pode contar comigo nessa obra, pastora, pode contar comigo nessa obra. É para intercessão, eu tô junto. É para ser obreiro, eu tô junto. É para fazer visita, eu tô junto. Eu tô liberando uma palavra. Deus vai levantar você, rapaz. Deus vai levantar. Deus levanta meninos. Só que tem um mistério nesse versículo de número 18. Quem ainda quer ouvir? Tem um mistério. Pode colocar na tela, versículo de número 18, do capítulo de número 16. Tem um mistério nesse versículo de número 18. Porque olha o que o texto vai dizer: os mancebos. Aqui tem algumas revelações. Aqui tem algumas revelações. A primeira revelação aqui é que quem está indicando Davi para o rei não são os irmãos. Quem está indicando Davi para o rei é alguém do palácio. Por quê, pastor? Porque se quem está perto faz vista grossa para não querer enxergar suas qualidades, Deus levanta a gente de longe. Porque o versículo de número 18 vai apresentar 6 qualidades de Davi. Vocês perceberam que é alguém de longe que está indicando Davi, citando as qualidades dele? Porque normalmente as pessoas que estão próximas faz vista grossa, até enxerga suas qualidades, mas indica lá não, lembra de mim lá não, ô varão, me leva, não. Eu sei que você prega, mas vou indicar você para quê? Se aqueles que estão próximos, pastor e pastora, não tem coragem de indicar, Deus vai levantar pessoas de longe. Aí o texto vai dizer: eis que tenham visto Jessé o belemita. As qualidades: que sabe tocar bem, 1, valente, 2, vigoroso, 3, homem de guerra, 4, prudente palavra, 5, gentil de presença, 6. 6 qualidades. Só que o texto vai dar um ponto e vírgula, e aqui já não é qualidade. Por quê, pastor? Porque aí o texto, depois do ponto e vírgula, vai dizer: e o Senhor é com. Por quê? Porque não basta ter qualidades, tem que ter Deus na vida. Porque qualidade tem muita gente que tem, agora ter Deus na vida é para poucos. Tem gente que prega muito bem, agora ter Deus na vida é para poucos. Tem gente que canta muito bem, agora ter Deus na vida é para poucos. Já que eu posso liberar essa palavra aqui nessa igreja. Deus vai levantar obreiros, não que tenha apenas qualidades, mas que tenha graça, que tenha unção, que tenha Deus na vida. Deus na vida. Deus na vida. Como é bom conversar com alguém que tem. Alguém já passou por uma situação? Vocês aí, quem está trabalhando aqui? Você chegou numa empresa, tem gente que está lá há muito tempo, mas você chegou, alguém já olha para você e fala: você é diferente. E você já começa a exercer as coisas. É que quem tem Deus na vida é diferente, irmão. Esse daqui é o versículo de número 18. Versículo de número 19, varão. Quem ainda quer ouvir, diga glória a Deus. Falaram que eu posso ficar até meia-noite aqui, então vamos lá. Versículo de número 19. Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-me a Davi teu filho, que está com as. Irmãos, aqui tem 2 pontos. Quantos pontos? 2. E se você não pegar, o negócio está ruim. Por quê? Número 1,
É o rei que está falando. Saul enviou mensageiros a dizer. Os mensageiros, eles só estão repetindo o que o rei mandou. E qual é a mensagem do rei? Envia-me a Davi. Vocês perceberam a Bíblia, os detalhes da Bíblia, ó vírgula, envia-me teu filho Davi. Eu não entendi, pastor. Você vai entender quando você ler o versículo de número 11 do capítulo de número 16, quando tem a seleção daqueles que vão ser ungidos para rei. Quando acabam os mancebos, Samuel vai perguntar: acabaram-se todos os jovens? Você sabe que o pai dele vai dizer, Jessé vai dizer: não, ainda falta o menor. Porque o pai não chama ele pelo nome, mas o rei. Envia-me a Davi. Esses dias eu estava vendo nas redes sociais, no Instagram, e eu gosto muito daquelas frases. Sim, alguém gosta dessas frases de efeito? E eu estava vendo uma frase, e na frase dizia assim: tem amigos que cite o seu nome em uma mesa cheia de oportunidades. Quem quer ter um amigo assim? 3 pessoas. Quem quer ter um amigo assim? Glória a Deus. Aí eu vi a frase, pastor, que dizia assim, ó: tem amigos que cite o seu nome em uma mesa cheia de oportunidades. Aí olhando para esse texto, eu aprendi algo melhor ainda. Por quê? Porque se os seus amigos não citam o seu nome em uma mesa cheia de oportunidades, fique em paz. O que importa é que o seu nome está na boca do rei. Alguém está nesse culto aqui? Por quê? Porque, olha lá, o varão pegou. Porque melhor do que ter o nome em uma mesa cheia de oportunidades é ter o nome na boca do rei. Não, eu vou liberar essa palavra. É Deus, é melhor ter o seu nome na boca de Deus. Por quê? Porque Deus sopra o seu nome na hora certa, para a pessoa certa, no momento certo, na mesa certa. Se os amigos esquecem, Deus não esquece. Se os amigos abandonam, Deus não abandona. Se os amigos viram as costas, Deus jamais vai virar. O seu nome está na boca do rei. Alguém já ligou para você e falou: lembrei de você. Alguém já ligou para você e falou: eu estava aqui deitando e do nada veio você. É o rei soprando o teu nome. É os amigos esquecendo, mas o rei lembrando. É a família esquece, mas o rei lembra. Porque tem uma mesa cheia de oportunidade, ninguém cita o seu nome, fique em paz. Porque melhor do que amigos é o rei que desperta a gente na madrugada para citar seu nome. É o rei que toca no coração de pessoas para falar seu nome. O seu nome está na boca do rei. Você vai me ajudar a pregar, seja profeta. Pega na mão desse crente aí, pega na mão desse vaso, fala assim: teu nome está na boca do rei. Diga: o teu nome está na boca do rei. Diga: o teu nome está na boca de Deus. E na hora certa ele vai falar, na hora certa ele vai chamar, na hora certa ele vai, isso, ele vai bradar. Se prepare, o seu nome não está na boca do diabo, do fofoqueiro, do caluniador. O seu nome está na boca de Deus. Amigos esquecem, mas o rei não esquece. O rei não esquece. Número 1, o texto diz, é o texto que diz, verso 19, coloca lá na tela, profeta. Pelo que o rei disse: envia-me a Davi teu filho. Aí o texto vai dar um vírgula. Olha o que vai dizer: que está com aquelas ovelhas. Segundo ponto, irmão, varão, quem disse para Saul que Davi está com as ovelhas? Porque ovelha, pastor, é secreto. Davi está cuidando das ovelhas malhadas no secreto, sem ninguém ver. A pergunta é: quem disse para o rei? Quem disse para Davi? Quem disse para ele? Isso aqui é só para escolhido, irmão. Escolhido está entendendo isso. Quem disse para o rei que Davi está? Você pode olhar para alguém e falar assim, ó: não é porque você não é visto. Você não fala não. Fala assim: não é porque você não é visto.
que você não está sendo observado. O seu trabalho não é em vão. O Rei está vendo o seu esforço. O Rei está vendo as madrugadas que você passa em claro. O Rei está vendo o quanto que você tem estudado, se dedicado. E talvez você está olhando e falando: será que ninguém está vendo? Será que ninguém está vendo o meu esforço? Será que ninguém está vendo o meu trabalho? Será que ninguém está vendo? Fique em paz, porque você está num secreto, ninguém está vendo. Mas o seu trabalho não é em vão. O Rei está te observando. O Rei está te observando. Às vezes que você está lendo a Bíblia, às vezes que você está estudando para a faculdade, às vezes que você chega na igreja sem ter ninguém aqui, e antes de ter ninguém, você já começa a limpar, já começa a passar. Você acha que o Rei não está vendo? Você acha que o Rei não está? Não é porque você não é visto que você não está sendo observado. Não é porque você não está aparecendo na foto que você não está sendo observado. Diga para alguém: o seu trabalho não é em vão. Continue trabalhando, continue se dedicando, continue se esforçando, porque o Rei está te vendo. Vamos encerrar? Encerra ou continua, irmãos? Continua. Tem alguns minutos. Segundo degrau de um escolhido. Número 1, Deus te escolheu. Número 2, segundo degrau de escolhido, a família te escolheu. Pregador é conversa, não é conversa, é Bíblia. 1 Samuel capítulo 16, verso de número 11. E disse Samuel: acabaram os seus mancebos. Jessé disse: ainda falta o menor. O irmão Jessé tinha filhos. Quando você lê 1 Crônicas, capítulo de número 2, verso 13 ao 15, o texto vai dizer que Jessé tinha 7 filhos e Davi era o 7º. Aí eu gosto porque Davi tinha 7 filhos. 3 faziam parte do exército de Israel: Eliabe, Abinadab e Samar. Davi está cuidando de ovelhas. Os 3 eu não sei o que estão fazendo. Mas com Davi cuidando, por que Jessé vai tirar Davi do pasto para... Aí eu gosto disso, por quê? Porque Jessé escolheu Davi para não participar da lista daqueles que seriam consagrados para ser rei. Jessé, com tantos filhos, escolheu Davi para levar lanche para os irmãos na guerra. Jessé escolheu Davi para cuidar das ovelhas malhadas. Jessé escolheu Davi para ser chamado de o menor. E Eliabe escolheu Davi para brigar com ele na frente dos soldados de Israel. A família te escolhe. A família te escolhe. Isso aqui, quando você lê 1 Samuel verso 17, capítulo 17, verso 28 ao 30, Eliabe vai querer brigar com Davi. Quando você lê o texto, o versículo de número, ele vai brigar. Quando você lê o versículo de número 30, olha o que Eliabe vai chegar para Davi e vai dizer: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? No verso de número 30 o texto vai dizer: virou-se Davi para o outro. Em outras traduções, minha pastora vai dizer: e desviou Davi para o outro. Davi foi para o soldado. Aí aqui tem 2 lições. Quantas lições? Número 1, Davi, ele se desvia do irmão e vai até o gigante. Por quê? Porque a minha briga não é com meu irmão, a minha briga é com o gigante. Quando o irmão querer bater boca, se desvia dele e vai até o gigante. Quando o irmão querer caçar conversa, a minha briga não é com o irmão, a minha briga é com o gigante. Número 2. Olha, irmãos, olhem para cá. Porque o irmão vai: onde, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Menosprezando o que Deus tinha entregado para Davi. E aqui eu tenho uma frase que eu sempre digo: se desvie daqueles que menosprezam o que Deus entregou nas suas mãos, e vai às conexões que irão te conduzir em direção ao teu propósito. Se desvie daqueles que menosprezam o que Deus te entregou,
e vai até as conexões que vai te conduzir em direção ao teu propósito. Aí eu gosto disso. Por quê? Porque o segundo degrau do escolhido é que a família te escolheu. A família te escolheu para ser esquecido da festa da família. A família te escolheu para falar em mal da sua família. A família te escolheu para falar daquilo que você acredita. Mas também a família te escolheu para resolver problemas. A família também te escolheu para ser uma referência para eles. Aqui, alguém tem algum escolhido aqui nessa noite? Escolhido por Deus, ele é assim. O ministério é solitário, é sozinho. E a família te escolhe para deixar. Há quanto tempo você não participa de uma festa de família? Há quanto tempo eles olham para você e querem falar em mal da família, da sua família? Eles querem falar mal daquilo que você acredita. Não sei para que igreja, não sei para que crente vai dar dinheiro para pastor, mas também mas quando o negócio aperta, quem eles procuram? Quando o demônio manifesta, quem ele procura? Quando tem alguém ruim, quem ele procura? Porque ele te escolhe para resolver problemas. Mas lembra de uma coisa, escolhido, eles também te escolheram para você ser a referência deles. Eles te escolheram para você ser o pilar deles. Eu vou profetizar em nome do Senhor Jesus. Talvez você deve estar passando pelo momento do desprezo, pelo momento do abandono, pelo momento em que a família olha para você e te deixa de lado. Mas lembra de uma coisa, aguenta, suporta, porque você é a coluna dessa casa, você é a coluna dessa família. Eles te escolheram também. Eles te escolheram para você resolver problemas, orar por eles, buscar eles, transformar eles. Há uma palavra de Deus para a tua vida, escolhido. A tua casa vai servir a Jesus, a tua família vai servir a Jesus. Quem viver verá o que Deus vai fazer na tua família através da sua vida. Alguém crê nessa palavra? Levante as mãos, abre a boca e adore a Ele por um minuto. Só quem pode. A sua família te escolheu. Josué 24:15, Josué diz: eu não sei vocês, mas eu tenho a dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Atos capítulo de número 16, verso 31, Paulo vai dizer ao soldado: crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. É uma palavra profética dentro da palavra, tu e a tua casa. Satanás não vai fazer festa na tua casa, Satanás não vai fazer festa na tua família, Satanás não vai bagunçar nos seus parentes. Se prepare em nome do Senhor Jesus. Eu sei que não está sendo fácil para você, escolhido. Eu sei que você sente vontade de parar, de desistir, de jogar tudo pro alto. Eu sei que a sua vontade é de sumir daquela casa, é de sumir daquele bairro, é de sair de perto de todo mundo. Mas você é a coluna, você é quem Deus escolheu. E através da sua vida, Deus vai resgatar eles. Terceiro degrau de um escolhido, eu encerro agora. Número 1, Deus escolheu o escolhido, primeiro degrau. Segundo degrau, a família escolheu o escolhido. Terceiro degrau, as circunstâncias escolheu você. 3 minutos, pastor, para mim encerrar. As circunstâncias. Qual é o primeiro degrau de um escolhido? Deus escolheu o escolhido. Segundo degrau de um escolhido, a família escolheu o escolhido. Terceiro degrau de um escolhido, as circunstâncias escolheram o escolhido. Por quê, pastor? 1 Samuel capítulo 17, verso de número 23. Olha o que o texto vai dizer. Coloca na tela, varão, coloca na tela. Olha o que o texto vai dizer. Enquanto ainda falava com eles, eu gosto da Bíblia, varão, eu gosto da Bíblia. Eis que veio subindo do exército dos filisteus o campeão. Aí o texto vai dizer, 17, capítulo 17, verso de número 23. Olha o que o texto vai dizer. Irmão, olha para isso, irmão, lê comigo, lê comigo, lê comigo. E estando ele ainda falando, eis que vinha subindo do exército filisteu um homem gigante, cujo nome era Golias, filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, vírgula. Irmão, há uma profundidade nos vírgulas da Bíblia. O texto vai dizer, e Davi as ouviu. Eu não entendi, pastor, você vai entender. O Golias gritou na hora errada. Alguém está aqui? O Golias gritou na hora
pois o grito do gigante ecoa até a chegada de um escolhido. O grito do gigante ecoa até a chegada de um escolhido. Pastor, mas o senhor disse que as circunstâncias escolhem os escolhidos. Sim, porque escolhidos não escolhem as guerras. As guerras escolhem os escolhidos. Não, vou dizer. Escolhidos não escolhem as guerras. As guerras escolhem os escolhidos. Ser escolhido por Deus não significa ausência de luta, mas a certeza da vitória em Cristo. Nesse texto há 3 pontos importantes. Número 1, nessa guerra tem um gigante perverso, um rei covarde e um menino com unção. Por que, pastor? Porque as batalhas não matam os escolhidos. Não, eu não vou pregar sozinho, não. Eu vou pregar com você. Pega na mão desse vaso aí, pega isso, pega na mão desse profeta. Diga para ele, fala assim: as batalhas não matam os escolhidos. Mas, irmãos, se ele não dá um glória a Deus, o negócio está ruim. Fala assim, ó: as batalhas não matam os escolhidos. Isso. Posso tirar o terno, pastor? Posso? As batalhas não matam os escolhidos. Fala alto para ele ver, balança ele. Isso, irrita ele mesmo. Fala assim: as batalhas não matam os escolhidos. Escolhidos matam gigantes na batalha. Diga: as batalhas não matam escolhidos. Escolhidos matam gigantes na batalha. Não foi escolhidos, não escolhem as guerras. As guerras escolhem os escolhidos. Ah, pastor, eu não entendi. Você vai entender. Foi o mar que escolheu Moisés, o dilúvio que escolheu Noé, a crise que escolheu José, a fuga que escolheu Jacó, as muralhas escolheram Josué, o cativeiro escolheu os profetas, o deserto escolheu João Batista, o cojo na porta escolheu a Pedro, o Getsemane escolheu Jesus, os açoites escolheram Jesus, a cruz escolheu Jesus, a morte perdeu para Jesus. Você pode levantar as suas mãos, você que pode. Levante as duas bem alto, levanta, isso. Você pode adorar a esse Deus por 1 minuto. Isso. O gigante cai hoje. Eu não sei qual gigante que está gritando na tua casa, mas hoje ele cai. Eu não sei qual gigante está gritando na tua família, mas hoje ele cai. Cai gigante, cai macumba, cai macumbeiro, cai feitiço, cai feiticeiro. Mas a tua casa, mas a tua família, mas o teu casamento, mas o teu ministério vai permanecer de pé. Eu sei isso. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Quem é da guerra vem, quem é da peleja vem, quem é da batalha vem. Só não fica com a boca fechada. O gigante caiu hoje. Se coloca sobre os seus pés. Isso. Arabai, o céu. Alguém veio adorar a esse Deus aqui? Levante as mãos. Eu digo 1. Se sentir de abraçar, abraça. Se não sentir, não abraça. Mas no 3 você procure alguém e dê um abraço nessa pessoa. Eu digo 1. Eu repreendo toda a palavra de maldição lançada contra a sua vida e a sua família em nome do Senhor Jesus. Eu digo 2. Eu repreendo toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, toda obra de bruxaria, todo trabalho feito na cachoeira, todo trabalho feito na encruzilhada, todo trabalho feito no cemitério vai ser desfeito em nome do Senhor Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Eu digo 2,5. Enquanto você ora, o gigante cai, o demônio cai, a pombagira cai. O Senhor renova tuas forças. O Senhor te dá uma injeção de ânimo. Eu digo 3. Ora!
pode abraçar duas pessoas e dizer: a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus. Abraça, diga: a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus. A vitória é nossa, diga isso. Isso, seja profeta, fala: toma posse da sua vitória, a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem recebeu essa palavra, aplauda a Cristo porque Ele é bom.